Olá, meu nome é Larissa Godeschi Moreira, sou acadêmica do curso de Medicina Veterinária do CAV-UDESC e orientada do professor Dr. Andreas Lázaros Crisafites. O projeto que eu vou apresentar é sobre a avaliação in vitro da resistência à triclabendazole de isolados de facíola hepática obtidos de ruminantes do estado de Santa Catarina. Então, a fasciolose ela é uma das parasitoses de grande importância mundial. Ela afeta diferentes espécies animais, principalmente os ruminantes, e também pode afetar os seres humanos. Então, o agente etiológico mais prevalente no Brasil é a fasciola hepática. É um trematóide que parasita os ductos biliares dos animais afetados. Nos ruminantes, a forma mais prevalente da doença é a forma subclínica, ou seja, muitas vezes o produtor ele está tendo prejuízos em produção, mas não consegue perceber por que o animal ele não apresenta nenhum sinal clínico. Então, como essa parasitose ela tem se tornado um problema cada vez mais comum, houve um aumento na utilização de fármacos antihelmínticos e, consequentemente, o aparecimento de resistência a esses fármacos, tornando-se então um problema para o controle da fasciolose. Então, com isso, o objetivo desse trabalho foi avaliar a resistência parasitária ao triclabendazole, um fármaco facilicida amplamente utilizado no resto do mundo, através de um protocolo in vitro que utiliza, então, ovos coletados de vesículas biliares de bovinos naturalmente infectados por facíola hepática. E o trabalho ele consistiu em visitas no frigorífico Fox, localizado na cidade de Laje, Santa Catarina, onde então era feito o acompanhamento da linha de abate de bovinos. Então, quando havia algum animal com o fígado comprometido e as lesões elas eram compatíveis com a fasciolose, era realizada a coleta do conteúdo da vesícula biliar e então encaminhado para o laboratório de parasitologia e doenças parasitárias, o LAPAR no CAV-UDESC. Então, durante o estudo foi coletada a vesícula biliar de 10 animais, que então foram utilizadas para avaliação do fármaco. No laboratório, para fazer a recuperação desses ovos presentes na bile, eram utilizados alguns processos, como, por exemplo, a diluição, lavagem e centrifugação. Mais especificamente, o passo a passo. Primeiramente, utilizava-se a diluição na proporção de 1:5, ou seja, utilizava-se 100 ml de bile e então completava-se até 500 ml com água. Esse processo era realizado em um frasco cônico, assim como está representado na primeira imagem. Então, após 10 minutos de sedimentação, era realizado o descarte do sobrenadante e, em seguida, repetia-se esse processo até que o conteúdo estivesse mais límpido. Então, após a retirada do último sobrenadante, eram deixados aproximadamente 20 ml em cada frasco e o conteúdo era então transferido para tubos de centrifugação de 50 ml. Esses tubos eles eram calibrados com o mesmo peso e então realizava-se a centrifugação deles por 10 minutos a 1500 RPM e então em seguida era realizado o descarte do sobrenadante novamente. Então, os sedimentos que restaram nesses tubos, eles eram reunidos em um único tubo, com o auxílio de uma pipeta de Pasteur, e essa amostra ela era novamente centrifugada por mais 4 minutos a 1500 RPM. O sobrenadante ele era retirado bem cuidadosamente e o pallet que restou no fundo do tubo, ele era ressuspendido em água destilada até completar 5 ml. E para fazer a quantificação dos ovos, eram analisadas então 3 alíquotas de 100 microlitros cada desse material, e então através de um microscópio, e em seguida era calculada a média aritmética desses 3 valores, e a partir disso era possível então calcular a quantidade de ovos que estava presente nos 5 ml de amostra. E então, para fazer a análise de eficácia do triclabendazole, foi feita então a avaliação em triplicata, tanto no grupo controle, que era utilizado somente água destilada, quanto nas amostras utilizando o fármaco à base de triclabendazole. Então, para o grupo tratado, após a realização do cálculo de proporção em relação aos 5 ml iniciais, era então adicionado, com o auxílio de uma pipeta em cada recipiente, no mínimo 400 ovos de facíola hepática, e em seguida, para a avaliação do fármaco, era utilizada a dose terapêutica, que, de acordo com as recomendações do fabricante e do produto comercial utilizado, que foi o Saguaimic Plus, a dose era de 12 mg por quilo.
Então, com uma micropipeta, transferia-se 4,8 microlitros do fármaco, que então correspondia à dose terapêutica para bovinos, em cada um dos 3 recipientes. E em seguida, completando até o volume final de 40 ml, com água destilada. Por fim, eram realocados diretamente para uma estufa a 27 graus, onde permaneciam por 28 dias. Então, ao final do período de incubação, com o auxílio de um estereomicroscópio, foi realizada a análise de desenvolvimento dos ovos de facíola hepática e classificando então como não embrionados, embrionados ou eclodidos, nas triplicatas, tanto do grupo controle quanto mediante o tratamento com triclabendazole. Então, foram contados e classificados ao total 100 ovos em cada recipiente, e então era realizada a média aritmética entre os 3 resultados de cada grupo, sendo a eficácia calculada comparando-se à redução da viabilidade dos ovos tratados, sendo a tabela 1, com as do grupo controle, que são os valores da tabela 2. Então, seria considerado resistente qualquer amostra com redução de viabilidade abaixo de 95%. Porém, como é possível observar a partir da tabela onde foi realizado o tratamento, todas as amostras obtiveram resultados acima de 95%. Então, de acordo com os resultados obtidos, foi possível concluir que nenhum dos isolados analisados apresentou resistência ao fármaco utilizado, e o estabelecimento desse protocolo de teste de eficácia no LAPAR do Cavidesc, ele é fundamental para auxiliar principalmente os pecuaristas da região de Lages e também de todo o estado de Santa Catarina no controle da fasciolose bovina. Então, gostaria de agradecer ao meu orientador, ao CNPq, à FAPESC, ao LAPAR e a todas as pessoas do meu grupo de pesquisa. Muito obrigada!